Chegamos a mais uma semana e hoje, segunda-feira, dia 6 de janeiro, estamos começando esse mês, começando esse ano e eu espero que você esteja numa expectativa boa, na esperança de que viveremos um mês mais abençoado, um mês de desafios, mas que iremos conseguir enfrentar todos eles. E eu espero que você esteja assim, não apenas alimentando uma falsa expectativa, mas uma fé mesmo, uma certeza de que Deus estará na frente, dirigindo todas as coisas e nos ajudando, nos ensinando. Eu creio dessa forma, eu espero que você assim também creia. E nessa segunda-feira eu quero falar com vocês sobre conquistando pela fé. E a nossa mensagem de hoje diz assim: você está exatamente onde a sua fé lhe permitiu chegar. Porém, se crescer em fé, poderá alcançar lugares mais elevados. Deus havia preparado para os israelitas uma terra que manava leite e mel. Mas dos 12 espiões enviados para analisar Canaã, 10 não conquistaram a promessa, porque retrocederam ao ver gigantes. Apenas 2, Josué e Caleb, conseguiram entrar na terra da promessa, porque foram movidos por fé. A fé é um combustível que vai fazer você percorrer longas viagens. Porém, muitas pessoas não conquistam porque não acreditam no que Deus preparou para elas. A fé verdadeira não deixará você desanimar. Antes, uma fé em sintonia com a palavra de Deus move o sobrenatural e permite alcançar o que outros creem ser impossível. Por isso, Caleb fez calar o povo e disse: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Está em Números 13:30 isso. Creia que Deus preparou grandes coisas para você, mas para conquistar é necessário ter fé de que se ele preparou, ele vai entregar. Então, lembre-se, é a sua fé baseada na vontade do Senhor que fará você conquistar grandes coisas. E a nossa frase de hoje é: a força mais potente do universo é a fé. A Bíblia diz que a fé, ela move montanhas. E que se a gente precisa, uma fé que você tenha, quer seja ela do tamanho de um grão de mostarda, que é pequenininho, essa fé é capaz de fazer grandes coisas. Porque, gente, fé não é para todo mundo. Não é todo mundo que tem, de fato, a fé verdadeira. Quando eu digo fé verdadeira é porque assim, ó, você pode abrir a boca e dizer assim: eu tenho fé. Mas tem situações que exigem de você o primeiro passo. Exige de você o caminhar sobre as águas, sabe? Aquela coisa impossível, aquela coisa que você acha que não vai acontecer, aquela coisa quando você sai assim meio que sem saber de nada e você toma uma atitude, tem uma escolha baseada naquilo que você acredita muito que vai dar certo. Quantas atitudes que nós fazemos, quantas coisas que nós já não fizemos ao decorrer da nossa vida, que foi por meio da fé. Ou seja, você não tinha certeza suficiente, você não tinha os argumentos, os elementos suficientes para lhe garantir que aquilo ia ter sucesso. Mas você foi porque alguma coisa dentro de você dizia que era para ser. Nem todo mundo consegue avançar nessa forma. Então é por isso que a nossa fé, baseada na vontade do Senhor, ela nos fará conquistar grandes coisas, tudo na nossa vida, tudo. Quer seja se dar bem nos estudos, no trabalho, dentro de casa, com familiares, ter bons relacionamentos, tudo. Você precisa ser uma pessoa de fé, uma pessoa otimista. Você já teve contato com uma pessoa pessimista, com uma pessoa que negativista, sabe? Que o pensamento o tempo todo que não vai dar certo, que é para baixo, não tem planos, não tem sonhos. É horrível. Porque
a conversa não flui. O relacionamento não tem como fluir, porque para que a coisa flua, é preciso acreditar que é possível. Então nós precisamos ser essas pessoas que entendam que o que me move hoje, o que é que me move aqui nesse canal? Eu tenho fé de que Deus, ele está sendo glorificado através de tudo que a gente está fazendo aqui. E eu sei que tudo isso que eu estou fazendo para o Senhor irá me acrescentar. Não é apenas qualidade de vida material aqui na terra, não. Mas é principalmente espiritual. Me fará estar mais fortalecida e me ajudará a permanecer no caminho, a não desistir, como nós acabamos de falar nas lições anteriores. Então é isso que você precisa ter em mente, sabe? É interessante quando ele diz assim, olha, a fé verdadeira não vai deixar você desanimar. Antes, uma fé em sintonia com a palavra de Deus, que move o sobrenatural e permite alcançar o que outros creem ser impossível. Então, assim, talvez isso é um pouco desafiador eu falar, né? E a gente aceitar isso, que se a gente desistiu é porque a nossa fé não foi verdadeira. Porque a gente sabe que também muitas coisas podem acontecer. Existem muitos fatores que podem influenciar uma desistência, mas eu acredito, sabe, queridos, que quando a gente desiste é porque realmente não era para ser, ou não era para ser naquele momento, naquele jeito, naquela situação, com aquela pessoa, sabe, naquela cidade, enfim, não era para ser. Porque quando a fé verdadeira, ela nos impulsiona, nós caminhamos sem perceber. Nós permanecemos sem perceber. Nós, mesmo estando cansado, abatido, a gente está de pé. É algo sobrenatural. Eu não sei explicar para vocês. Eu digo porque eu já me vi em situações de que hoje, depois de um tempo que passou, eu olho para trás e quando eu me vejo na situação, no momento, eu não estava pedindo, clamando por fé. Eu não estava tão otimista. Eu não estava tão crente, vamos dizer assim. Agora, eu tinha uma certeza. Deus estava comigo. Deus estava comigo, o que eu estava passando, Deus estava no controle, porque eu sabia que o que eu estava passando não foi causado por mim. Não foi eu que causei, sabe? Para vocês entenderem, é como se você estivesse passando por um problema, sendo acusado de um assassinato, vamos dizer assim, mas você sabe que não foi você. Então, assim, por mais que a gente sofra todas as flechadas, as acusações, a gente sente na pele, mas no fundo, a nossa alma, o nosso espírito está em paz. Porque a gente sabe que a gente não fez, que não teve parte com aquilo e uma hora a verdade vinha à tona. É mais ou menos assim que a fé funciona, sabe? É essa certeza que o Senhor quer que nós tenhamos. Então nós precisamos gravar isso no nosso coração, sabe, queridos? E quando o autor ele começa dizendo assim, olha, você está exatamente onde a sua fé lhe permitiu chegar. Isso é de nos dar, é um confronto para nós, porque eu quero que você olhe hoje, qual é a tua realidade, aonde foi que você chegou. Para mim é um confronto. Quando eu comecei a ler, eu disse assim, meu Deus, que vergonha de mim mesmo, que ruim, que eu poderia estar muito mais adiante, né? Eu poderia ter avançado e eu sei que a minha fé, eu mesma limitei muitas vezes, eu mesmo dei espaço para outras coisas, eu mesmo me distraí com outras coisas, eu mesmo me acovardei. Quantas vezes nós acordamos, fazemos a programação do dia e não cumprimos? Sabemos que temos que ler, que temos que buscar sair mais das redes sociais, a gente não faz. E eu digo porque é uma vivência minha também. Eu trabalho na internet, então eu fico muito na internet. E não é só de rede social normal de diversão, não, é de trabalhar mesmo, de fazer outras coisas por trás. E é cansativo, sabe? A nossa mente se cansa disso e acaba que a gente não consegue fazer as outras coisas com ênfase, não consegue ler um livro direito, não consegue dar a devida presença para os seus filhos, para os seus pais, para quem está na casa, quem mora com você, enfim. Então são coisas que a gente vai se deixando levar e quando a gente vê, a gente não chega a lugar algum. E aí o que é que a gente faz?
a gente desiste no meio do caminho. Então é a sua fé que vai te impulsionar a você avançar. Se você não alimenta a sua fé, se você não impulsiona o seu coração, a sua vida, você vai permanecer do mesmo jeito. Então acorde todos os dias, acorde com o mesmo pensamento de fazer diferente, de mudar, de avançar. Não importa se é só um pensamento, mas mentalize isso, determine isso, fale isso, né? E creia que Deus, ele pode sim nos ajudar a gente romper e a gente cumprir todas essas coisas. Não me importo que o inimigo todos os dias me lembre de que eu ainda não fiz, que eu ainda não venci, que eu ainda não concluí. Eu não quero saber. Eu quero saber que o hoje eu vou decretar, o hoje eu vou crer, o hoje eu vou conquistar pela fé. Porque se eu olhar para trás, eu me lembro que eu clamava um tempo atrás por experiências com Deus, por uma vida com Deus. Eu queria ter intimidade, eu falava, eu não achava que eu tinha. E isso me gerou sim. Veio experiências, veio intimidade com o Senhor, veio uma nova mentalidade, veio uma maturidade. Então, assim, a coisa acontece. Agora, você precisa crer. É como ele falou aqui, você está exatamente onde a sua fé lhe permitiu chegar. Quer ir mais longe? Quer avançar? Aumente a sua fé. Aumente as expectativas e diminua. Aliás, aumente a sua fé e diminua as expectativas. Não crie expectativas, não alimente expectativas humanas, porque tudo isso nos faz paralisar. O homem, nós somos falhos. O nosso próximo, ele é falho. A única pessoa que não vai falhar conosco é Deus. E ainda assim, ele vai permitir falhas, pedras no nosso caminho, problemas e situações. Por quê? Porque Deus está nos forjando, nos preparando, e nós não somos preparados. A nossa fé, ela não é aumentada nos tempos bons. Não é. Por mais que você diga assim, Paulo, mas eu sou uma pessoa que mesmo feliz, alegre, eu oro, eu continuo jejuando. Ok, mas não se compara. A nossa vida, a maturidade que a gente adquire com os problemas, com as situações difíceis, com o tempo difícil, não se compara com a maturidade que a gente adquire na bonança, no tempo bom. Não se compara. Então, assim, tudo acontece mediante a fé que a gente alimenta, quanto que a gente faz, quanto que a gente se move em fé. E aí eu quero te perguntar uma coisa. A fé vem pela palavra de Deus. Como tem sido a sua rotina de leitura bíblica? O devocional de hoje, né? Nós estamos falando essa questão de fé. E como é que tem sido? Nós começamos o ano. E aí, tá conseguindo ler? Para quem tá com o devocional em mãos, você tá fazendo a leitura? Hoje a gente está lendo o capítulo 17 a 19 de Gênesis. E aí? Já se desafiou hoje a aumentar a tua fé também na leitura bíblica? Quantas pessoas que leem muito livros e romances e maratona séries e aquela coisa toda, mas a gente não se desafia a ler a Bíblia. E o Senhor está nos convidando a sermos desafiados a fazer essa leitura. Eu também estou sendo desafiada a ler, porque assim, eu tenho um problema, vou confessar a vocês. Eu não gosto de ler na sequência, eu gosto de ler alternado, livros alternados, porque eu vou lendo por livros e eu vou estudando, né, anotando aquele livro e tal. E aí, ano passado eu fiz assim, li não chegou a ser a Bíblia toda, mas assim, todos os livros que eu estudei, a maioria deles, estudei alternados. E aí eu queria estudar um personagem, aí eu lia. Queria estudar a vida de Elias, aí eu fui para 1 Reis. E aí foi, então. Mas assim, isso não justifica, nós podemos fazer a leitura, se você quiser começar pelo Novo Testamento, amém. Mas assim, para quem tem um devocional, tá bem detalhado, já vem sugerindo quais são os capítulos do dia. Independente disso, Apolo está fora da minha realidade, eu não vou conseguir, não tem problema. O importante é que você abra o teu coração para ouvir a palavra de Deus e ler um versículo, ler um capítulo, que você puder. Comece dentro do seu ritmo, comece dentro do que você pode, faça aquilo que é a sua realidade. Mas o importante é que você coloque o seu coração em Deus, sabe? É que você conquiste, se proponha a conquistar
a avançar, a vencer os seus desafios, tudo por meio da fé. Eu quero te encorajar. Você pode conquistar muito mais, queridos. Vocês podem avançar, vocês podem vencer essa depressão, vocês têm como vencer essa crise de pânico, sabe? Essa tristeza profunda, esse problema vai passar. Tudo passa, tudo passa. E eu quero crer, unir a minha fé à sua fé e declarar sobre a tua vida que você não vai desistir. E que em nome de Jesus você vai conquistar pela fé, porque eu creio na palavra de Deus. Ela não volta vazia e ela vai se cumprir nas nossas vidas, em nome de Jesus. Deus te abençoe.